Salve, salve, povo do YouTube! Eu sou o jornalista Felipe Moura Brasil e hoje, aqui no meu canal de jornalismo independente, recebo um convidado especial, o deputado federal Kim Kataguiri. Bom dia, Kim. A gente está gravando de manhã, mas eu vou subir logo essa entrevista em seguida. Como vai você? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, Felipe? Já chamei você de você, né, Kim? Porque você é um dos únicos deputados federais mais novos do que eu e eu fico constrangido de chamar de senhor, mas eu devo chamar de senhor, então vou chamar o senhor deputado federal Kim Kataguiri. Olha só, eu queria começar essa conversa, Kim, antes de falar sobre a união do MBL, movimento que você integra, com o Podemos do Sérgio Moro, é uma dúvida que eu tenho aqui, até de uma maneira irônica, que é o seguinte: eu escrevi diversos artigos sobre as bases do conservadorismo, do liberalismo, do cristianismo, contrastando com aquelas que são as atitudes dos bolsonaristas. E eu queria perguntar para o senhor deputado, que é alvo de uma série de rótulos também por parte dos bolsonaristas, globalista, comunista, socialista, nova esquerda, tucano, social-democrata e tal, onde é que está na bibliografia, na tradição desses pensamentos, no próprio histórico do direitismo mais republicano, democrático, práticas como o desvio de dinheiro público por meio de funcionários fantasmas, a sabotagem do combate à corrupção, a improbidade administrativa, a infecção em massa para conseguir uma falsa imunidade de rebanho. O que isso tem a ver com direita, Kim? Absolutamente nada a ver, né, Felipe? Essa gente que tomou para si o rótulo de conservadora, de direitista, e que, infelizmente, setores aí da grande imprensa até aceitam, né, esse rótulo e repetem esse rótulo que eles se dão, não tem absolutamente nada com conservadorismo, não tem absolutamente nada a ver com direita. Aliás, justamente o oposto, né? Se tem um sujeito que enfraqueceu as instituições, que fez reunião até para discutir com seus ministros abertamente fechamento de Supremo Tribunal Federal, golpe de Estado, enfim, isso é ser revolucionário, né? Não é ser conservador, né? Isso é você querer destruir, minar as instituições, você fazer alianças com o petismo e com o centrão para perseguir promotor que te investiga, nomear corregedor da Receita Federal também para ir atrás de servidores de carreira da Receita que investigaram você, investigaram a sua família. Isso não tem absolutamente nada de direitista, de conservador, de reformista, de republicano, pelo contrário, né? Eu acho Em nome que das liberdades ainda, né? Em nome das liberdades. Eu acho que eles são reflexo do que tem de mais antigo e perverso no nosso país, que é o patrimonialismo, né? Você confundir a coisa pública com a coisa privada, né? Você achar que porque você está no poder, porque você tem um mandato, o Estado é uma propriedade sua e você usa como quiser, né? E quando você tem algum programa ou inaugura uma obra, você está fazendo um favor, né, para os seus míseros eleitores que estão lá financiando aquele programa ou aquela obra, né? Então, para mim, é isso, né? Achar que o Estado é o quintal da sua casa, né? E eu vejo membros da claque bolsonarista chamando vocês, o senhor, inclusive, de tucano, e o natural, então, não seria uma aliança agora com a pré-candidatura do tucano João Dória e não do Sérgio Moro? Quer dizer, os fatos também estão se contrapondo a essa narrativa. Exatamente, né? Aliás, é engraçado eles chamarem a gente de tucano, mas vários deputados bolsonaristas estaduais votarem a favor de projetos tucanos, de projetos do Dória na Assembleia Legislativa, inclusive aumento de tributação, criação de cargos comissionados, em troca, né, de receber emendas parlamentares do governador João Dória, né? Ou seja, os bolsonaristas ali recebendo do orçamento tucano, assim como os petistas também a nível federal, alguns senadores petistas recebem também do orçamento secreto bolsonarista, né? Não tem ninguém dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que faça mais oposição ao governador João Dória do que o Arthur Duval, né? O nosso deputado estadual e pré-candidato a governador. Né? Aliás, se a gente, né, tivesse junto com o Dória sequer candidato a governador, a gente teria, porque o Dória já tem o seu próprio. Enfim, é sempre uma maneira, é a mesma estratégia, né? Isso me lembra, ironicamente semelhante a quando eu fazia manifestações ali pelo impeachment da Dilma, né? Quando eu estava na oposição dura ao petismo. Também sempre tinha alguém por trás, eu sempre estava a serviço de uma agenda oculta, era os tucanos, era o MDB, era a CIA, era o Temer, né? Sempre não conseguem se decidir, né? Quem é que
quem é que manipula ali as cordas do MBL? São os tucanos, são os petistas, são os comunistas? Cada vez precisa ter uma teoria da conspiração diferente, né? Exatamente. Aliás, eu lembro a todos vocês, espectadores, para se inscreverem aqui no meu canal. É só clicar no botãozinho inscrever-se, também ativem o sininho para receber as notificações. Kim, o MBL, portanto, está se unindo aí ao Podemos. Obviamente foi noticiado que o grupo vai manter a sua independência, os parlamentares. O senhor vai concorrer novamente a deputado federal. É isso, né? Isso, disputo a reeleição, né, junto com, e tendo como dos principais projetos aí do MBL, a eleição do Arthur, né, para o governo do estado, e ter uma bancada federal do MBL, levar mais pessoas para o Congresso Nacional, porque independentemente de quem seja, né, o próximo presidente da República, seja o Moro, que vai precisar de apoio para levar em frente seus projetos, seja o Bolsonaro ou o Lula, que a gente vai fazer oposição sistemática para impedir, né, o mal maior dentro da Câmara dos Deputados, é importante, acho que aumentar a nossa representação no Legislativo. E o senhor acredita, então, que o Sérgio Moro ocupou esse espaço da terceira via, que a pré-candidatura do João Dória, por exemplo, aí a gente vê articulações possíveis com o MDB, Simone Tebet, eventualmente Serviço, talvez repetindo um papel da Ana Amélia na candidatura do Geraldo Alckmin em 2018. Há outras aí, como do Ciro Gomes, por exemplo, mais ao campo da esquerda, mas com a presença do Lula, parece que ele fica com o teto. Quer dizer, essa terceira via alternativa ao lulismo e ao bolsonarismo, o senhor acredita que já está ocupada pelo Sérgio Moro? A questão agora é se a candidatura dele vai se fortalecer ou não, é isso? É exatamente isso, né? Eu não vejo o Dória com chances, assim, a própria base tucana tá rachada, né? Saiu despedaçada ali das prévias, que foi, assim, uma baixaria, né? Ele fala sobre fortalecimento de partido, sobre união do partido, mas tem uma coisa que o PSDB não ficou, foi unido depois das prévias. E o Dória é um case político negativo, né? É um sujeito que conseguiu, né, no ambiente político que a gente está vivendo, com o Lula, com o Bolsonaro, né, em primeiro nas pesquisas, conseguiu ser mais rejeitado do que ambos. Né? É realmente um caso, assim, justamente ele que se gaba tanto de ser um bom marqueteiro, de ser um cara, né, que dá coletiva todo dia, que está se expondo todo dia, é justamente aquele que pior vendeu a sua imagem, né, no período, né, principalmente da pandemia que a gente viveu. O Ciro, como você bem colocou, é muito difícil qualquer outra candidatura de esquerda prosperar com o Lula no jogo, né? Ainda mais depois que você teve uma operação policial contra o Ciro e o Lula sinalizou, né, uma solidariedade ao Ciro, o Ciro também retribuiu ali o gesto do Lula, acho que também diminuíram aí as chances do Ciro até ser candidato, né? Teve um episódio que gerou também um racha forte dentro do PDT, eu me lembro na Câmara, que foi quando o PDT votou a favor da PEC do calote, né? Em troca de receber recursos do orçamento secreto. E aí o Ciro, né, retirou temporariamente sua pré-candidatura e gerou um racha forte ali na sua base de deputados federais que votaram a favor da PEC do calote, que receberam, né, recursos do orçamento secreto do Bolsonaro, mas que ao mesmo tempo não queriam se dispor com o Ciro, não queriam estragar o discurso do Ciro, mas o Ciro acabou expondo a própria bancada, retirando a pré-candidatura temporariamente, ainda que ele tenha retornado depois. Então, acho que o Moro acabou ocupando, sim, esse espaço de terceira via. Temos nossas divergências com o Moro, né? O Pastore deu entrevista e escreveu aí recentemente, fazendo algumas críticas à política de Estado mínimo, fazendo algumas críticas a criptoativos, são duas coisas que nós defendemos, né, tanto uma economia mais dinâmica e aberta para a vinda de criptoativos, de NFTs, né, dessa nova economia que está surgindo, como também uma política de enxugamento, né, do gasto público, da máquina pública, né, um equilíbrio fiscal baseado, né, não só em você ter um equilíbrio de receita e despesa, mas também você ter corte de gasto, corte da estrutura da máquina pública, e isso o Pastore, que tem sido aí o principal coordenador aí econômico do Moro, discorda. Ele não tem uma visão também heterodoxa, né? Ele não é um gastador, ele não é um Guido Mantega na nova matriz macroeconômica da vida, mas não é, digamos assim, tão liberal quanto nós, né? Ele defende ainda um Estado maior do que a gente defenderia. Todo mundo, mas a gente não está em condição de discutir programa de... A gente teve uma pequena interferência. A gente teve uma pequena interferência, Kim. Deixa eu só retomar aqui o ponto. A questão, me parece, dessa divergência pontual, e eu estava até no vídeo anterior aqui comentando a respeito disso, e como é bom, inclusive,
que surjam alianças entre pessoas que tenham divergências pontuais, mas cujas convergências, principalmente em relação a tudo que são contra, entre essas autoridades que estavam no poder aí, que estão agora, é muito maior. Então, me parece que a divergência é em relação ao grau da redução do tamanho do Estado, porque, pelo que eu vejo das declarações do Moro, do próprio Pastore, você tem uma tentativa de contenção dos gastos públicos, principalmente em relação àquilo que vem sendo feito. Obviamente, Perfeito. vocês do MBL já colocam o sarrafo lá embaixo mesmo, ali como meta. É claro que no caminho da redução, certos argumentos podem se tornar convincentes e isso acabar acontecendo de uma maneira menor ou maior, mas, enfim, são divergências pontuais aí que vocês têm e que não impede a aliança de vocês. Não mesmo porque, como eu estava dizendo, a nossa divergência, a gente sequer está em condição de discutir programa, porque a gente está falando de 2 candidaturas aí, do Lula e do Bolsonaro, de gente criminosa e autoritária. Né? E sobre ética e sobre democracia, nós concordamos com o Moro e o Moro concorda com a gente, né? Que são pontos fundamentais. Né? E eu duvido muito, inclusive, que a campanha desse ano de 2022 seja baseado em programas, em propostas. Vai ser guerra, vai ser ataque assim, do mais baixo possível e defender o fundamental, né? Que é justamente você ter um governo correto, um governo que não seja corrupto e a democracia, né? Um governo que defenda as instituições, é base fundamental para essa discussão que a gente vai ter. E eu tenho defendido, né, que a campanha do Moro tenha um tom de denúncia, tenha um tom de, olha, gente, peraí, né, como é que o Lula está falando do governo dele, o Bolsonaro está falando do governo dele, mas estamos falando, primeiro, de 2 criminosos, de 2 pessoas que deveriam estar na cadeia, deveriam estar respondendo os seus processos na justiça e que não tem compromisso nenhum com a democracia. Né? O Lula comprou o parlamento, subjugou o parlamento na base da propina, quando foi criticado por jornalista estrangeiro, tentou caçar o visto do jornalista estrangeiro, pouca gente se lembra disso, mas o Lula, né, Larry Rotter, do já New fez York Times, ele fez uma exatamente, matéria sobre os avançou sobre hábitos etílicos, sobre os pileques do Lula. exatamente, o sujeito, né, que nem o Bolsonaro fez isso, né, que tem, que é outro que não tem nenhuma postura de prestação de contas em relação à imprensa, que não tem nenhum tipo de compromisso, né, com a transparência do seu governo, mas nem ele chegou a querer caçar o visto de um jornalista que o criticou. Então, a gente acho que a campanha dele tem que ser muito nesse tom duro, nesse tom incisivo. Eu entendo que ele é um sujeito mais parcimonioso, a vida inteira ele foi um juiz, né? É um cara que tem uma postura menos combativa do que a gente do MBL tem, que a gente começou com manifestação, com militância política, né? Um background completamente diferente do Moro. Mas eu entendo que uma postura mais dura no debate público vai ser necessária para inclusive, para ele crescer nas pesquisas e estabelecer mesmo como um nome para ir para o segundo turno. Exatamente, e é uma questão de medida também, né? O MBL trata lulismo e bolsonarismo como 2 grupos criminosos ali, com atuação em estatais, outros em gabinetes, fora todo o resto do problema que a gente conhece. O Moro, me parece que nas últimas semanas ele vem subindo um pouquinho o tom, falando em candidatura de ruptura, de arrebentar a polarização, apontando a corrupção petista, focou ali no chefe dos advogados de corruptos, como ele falou nas redes sociais, mas ainda não essa colocação da maneira que o senhor tradicionalmente tem feito aí no palanque, inclusive gerando processos, né, de parte da família Bolsonaro, que me parece que perdeu contra aquelas acusações suas de quadrilheiro, vagabundo, corrupto, etc. Então, a minha pergunta é a seguinte, Kim, não há uma diferença, que o senhor perceba, entre um pré-candidato à presidência da República e candidatos, como o senhor ao parlamento, como Deltan Dallagnol por exemplo, talvez fique um pouco mais folgado para falar sobre determinadas questões mais específicas do próprio Supremo Tribunal Federal, quer dizer, um pré-candidato à presidência da República, ele assumiria, se fosse eleito, a presidência da República. E ele vai ter que lidar com ministros do STF, ele vai ter que lidar com o Congresso. Então, existe uma dificuldade aí de se encontrar a medida e o tom, e talvez não haja uma necessidade de isso ir crescendo, em vez de começar já com o pé na canela. É uma pergunta, são questões estratégicas, inclusive, eu acho que o MBL vai participar um pouco dessa estratégia agora. Né?
Claro, não, eu concordo com você que um candidato ao legislativo tem muito mais liberdade para falar, se posicionar, ser mais duro, ser mais incisivo do que um pré-candidato à presidência da República, né? Um deputado, ele representa um segmento da sociedade, né? Uma ideologia ou uma região, né, do seu estado, né? Ele representa um recorte, né, da sociedade. O presidente da República representa o país inteiro, inclusive quem não votou nele, né? E vai ter de lidar com parlamentares de oposição, vai ter de lidar com o Supremo Tribunal Federal, vai ter de compor o governo, né? O que eu acho é que a gente ainda não chegou no ponto ideal, que ainda dá para ser mais duro, que ainda dá para ser mais incisivo, né, Claro. em relação especialmente ao Bolsonaro e ao Lula, né, lidar com o Congresso Nacional, lidar com o Supremo. Eu acho que nesse momento é secundário sobre as questões em relação ao Supremo ou em relação à questão do Congresso Nacional. Para mim, o principal agora é fazer um trabalho quase que de historiador para lembrar tudo que houve de corrupção durante os governos petistas, tudo que houve de autoritário durante os governos petistas, a mesma coisa em relação ao governo Bolsonaro, como mostrar para o ainda eleitor do Bolsonaro todas as pautas liberais, conservadoras que ele traiu, que ele abandonou completamente no caminho, né, em detrimento de uma agenda de blindagem de si próprio, da própria família, e como, assim, ele é um dos presidentes que mais gastou o orçamento público para não aprovar reforma nenhuma em troca, né? Então, costumo dizer que ele acabou com o toma lá da cá e inaugurou o toma lá, né? Ele passa os cargos, passa as emendas, criou o orçamento secreto por preguiça dele mesmo lidar com o Congresso Nacional, ele delegou para o próprio Congresso uma função que seria dele, né, de negociação do orçamento, e criou esse monstro aí de estouro de gasto público, de teto de gastos, e que tem as suas consequências na ponta, na vida do cidadão mais pobre, no desemprego, na inflação, na taxa de juros, e que, infelizmente, né, a gente vai viver ao longo desse ano. Mas, enfim, sumarizando, né, eu acho que ainda dá para subir o tom nesse momento que a gente está vivendo agora em relação ao Lula e ao Bolsonaro. Não, sem dúvida. E, aliás, para citar um exemplo do Toma lá, eu comentei no vídeo anterior o fato do Valdemar Costa Neto, né, mensaleiro, condenado num esquema de corrupção junto com os petistas, ter emplacado um ex-petista no Banco do Nordeste, que era aquele em que havia, na época do PT, um presidente indicado pelo José Guimarães, cujo assessor foi flagrado com dinheiro na cueca, e as investigações naquela época apontaram que eram de contratos com esse banco. Então, é um banco que já tem um histórico aí de sujeira e está sendo comandado, portanto, pelo mensalheiro, cujo partido foi o escolhido pelo Jair Bolsonaro para se candidatar à reeleição e que quer também, né, o Valdemar Costa Neto, que o novo presidente ainda afrouxe as regras para ele próprio poder mandar mais depois, né? Então, é uma distribuição da máquina pública para os aliados, para manter o apoio, para não sofrer impeachment, para continuar com foro privilegiado, tudo isso aí que a gente está assistindo. Isso é um escândalo, né, Felipe? A gente está tão anestesiado com um absurdo, porque, para mim, qualquer país desenvolvido, qualquer país que se almeja sério, com um escândalo como o orçamento secreto, inclusive venda de emenda do orçamento secreto, né? Gente do PL, inclusive, sendo gravada, né? Dizendo que estava recebendo dinheiro por fora, manuseando R$500 mil, R$1 milhão no seu escritório político, sendo, né, peça-chave da base do governo. Para mim, isso era a razão para ter gente lá acampada na frente do Palácio do Planalto, não é? Até que o presidente renuncie o cargo, né? Mas a gente está tão, infelizmente, anestesiado, porque é absurdo atrás de absurdo, porrada atrás de porrada. Não tem um dia que o brasileiro não tenha uma notícia ruim, não tem um dia que não tenha um aumento de gasto, que não tenha uma nova indicação do Centrão, que não tenha um novo escândalo de corrupção, que não tenha mais alguma declaração criminosa ou uma negligência criminosa em relação à condução da pandemia. Todo dia tem alguma notícia, né, que tira a nossa paz e que a gente simplesmente, né, a capacidade de se adaptar do ser humano também é para o lado negativo, né? Não tem nada tão absurdo que se acontecer todo dia você não se acostume. E é isso que a gente está vivendo hoje, né? Kim, só para concluir, para liberar o senhor aí para os seus demais trabalhos, é o seguinte, qual é a ajuda prática, efetiva, principalmente na internet, nas redes sociais, que é uma área aí que o MBL atua, com a qual o MBL pode colaborar para a campanha do Sérgio Moro, e qual é a visão estratégica nesse momento em relação a essa dobradinha com São Paulo, com a candidatura do Arthur Duval? Quer dizer, muito se diz de que o Moro poderia tirar votos do Bolsonaro, diretamente do Bolsonaro para ele, ou seja, o Bolsonaro cai e ele sobe com esses votos, no estado de São Paulo, que seria um local assim, muito importante
para que ele consiga ultrapassar o Bolsonaro no primeiro turno para chegar ao segundo turno contra o Lula. Aliás, as pesquisas apontam que ele, nesse momento, tem mais chances, inclusive, perde de menos, né, nesse momento, do que o Bolsonaro. Então, quais são as estratégias específicas aí de atuação? Isso já está mais ou menos delineado? Vocês terão reuniões a respeito? Tem um recorte, né, de eleitorado do MBL, e que a gente viu muito na campanha da Prefeitura do Arthur, né, em 2020, que a gente viu a força do MBL num eleitorado que tem entre 16 e 30 anos de idade, né, um eleitorado, portanto, muito jovem. E é justamente quando a gente vê nas pesquisas, uma das deficiências do Sérgio Moro, né, é engajar entre pessoas mais jovens, é ter o conteúdo de rede social que falha uma linguagem, né, mais dinâmica, que tenha uma linguagem mais acessível, que tenha, digamos assim, um molejo que a linguagem institucional, né, ou que a maneira mais polida, parcimoniosa, formal de se falar, não alcança, né? Então, eu acho que esse é um ponto que é fundamental, fazer o Moro entrar num debate. Pô, foi essa semana assunto, né, a compra da Activision Blizzard, né, por parte da Microsoft, fazer o Moro entrar nesse debate do mercado de games, que é uma indústria gigantesca, né, maior do que o cinema, maior do que a música somados, né, e que é muito negligenciado no Brasil, apesar de a gente ter um dos maiores mercados do mundo. Fazer ele entrar também nesse debate de criptoativos que tem também chamado muito interesse, são 10 milhões de pessoas já é praticamente maior do que a Bolsa, gente que tem NFT, né, os tokens não fungíveis, que estão em games, inclusive, que estão pagando criptomoedas para você jogar, entrar, né, nesse público mais jovem de maneira mais incisiva, ter também uma linha de ataque e de defesa em rede social. A gente sabe que o Bolsonaro tem ali a sua milícia digital, tem aí cargos comissionados no Palácio do Planalto, tem grupos organizados, tem seus influenciadores, alguns contratados ali em veículos amigos, e é importante que o Moro, que não tem uma máquina do governo para isso, não tem uma máquina partidária para isso, tem uma linha também de defesa para os ataques, para as notícias falsas que são espalhadas comumente ali contra ele, contra a sua candidatura, ter uma linha também de ataque também, de posicionar se posicionar de maneira incisiva em rede social, lembrar dos posicionamentos fundamentais, dos escândalos de ambas as figuras, como a gente já colocou aqui, e ter uma base, né, firme no interior do estado de São Paulo, que a gente até é mais forte no interior do que na capital, que é também fundamental para ele fortalecer, né? Acho que chegar até os 15%, que é meio que uma barreira imaginária que se tem aí na classe política, né? Pô, um candidato bateu 15%, ele está ali a sério para ir para o segundo turno. Eu acho que isso passa por um fortalecimento do Moro, especialmente no estado de São Paulo, para depois a gente partir para o Centro-Oeste, para o Norte e para o Nordeste, né? E, desculpa, a última questão que é só partidária, a aliança com a União Brasil, porque o senhor está saindo do DEM agora para o Podemos, a União Brasil é uma fusão do DEM com o PSL, então o senhor conhece aquelas pessoas envolvidas, e a gente está vendo aí dificuldade nessa negociação, ao mesmo tempo possibilidades, se aventa aí Luciano Bivar como vice de um lado, Renata Abreu, que poderia ser do outro, se o Moro fosse para a União Brasil, o compromisso moral dele com o Podemos, portanto, precisando do aval da presidente do partido, Renata Abreu, para ele sair, e, ao mesmo tempo, esse cronograma um pouco apertado, quer dizer, se o Moro cresce, talvez ele não precise da União Brasil, se ele não cresce, ele precisa, e aí quem é que vai dar o primeiro passo nesse momento? Como é que o senhor enxerga aí essas possibilidades? Basicamente esse é o problema que você colocou agora, né? Se ele crescer, talvez não precise do União. Se ele não crescer, talvez a União não queira. Então, é uma relação conflitante, mas eu saindo agora do DEM, eu tenho uma visão muito clara de que a União só tem dois caminhos, né? Ou ele apoia o Sérgio Moro, ou ele não vai apoiar ninguém, vai liberar para que cada deputado forme o seu palanque estadual e apoie a presidência da República quem for mais conveniente para ele. Eu acho que o Moro tem isso como uma vantagem, porque ele não tem um concorrente, né, para ter o apoio do União Brasil. A União Brasil não vai com o Lula, né? O Lula prometeu historicamente extirpar o DEM da política, né? Fez de tudo para acabar de fato com o DEM, então tem rixas ali históricas que impedem que a União vá
com o Lula, e com o Bolsonaro é a mesma coisa, né? O embate que o Bolsonaro teve dentro do PSL foi muito duro, então é inviável que ele tenha um apoio. Outros candidatos, acho muito difícil, porque restou ali na terceira via consolidada, na minha visão, o Sérgio Moro. Então ele tem isso como vantagem. Eu acho que seria importante, sim, né, se ele tivesse o tempo de televisão, né, que o União Brasil tem, ele com certeza conseguiria fazer frente ao tempo gigantesco que o Lula e que o Bolsonaro vão ter, né? A União seria uma base importante para, inclusive, se defender, né? Porque quando você tem um sujeito com um canhão ali, mesmo que ele esteja atacando com notícias falsas, se você não tem a mesma capacidade de comunicação para se defender, a notícia falsa cola, né? E você acaba sendo vítima disso. Então, acho que seria importante, sim, essa aliança, e acho que possivelmente, né, ela deve sair, sim, porque a outra alternativa também não traz grande vantagem para a União, que é liberar cada um para apoiar quem quiser nos seus estados, né? Um partido, ainda mais um partido novo, que quer crescer, que quer ter identidade, ter uma candidatura majoritária, apoiar uma candidatura majoritária é importante para isso, inclusive para a construção do próprio partido, né? Muito obrigado, deputado federal Kim Kataguiri. Inscrevam-se aqui no meu canal de jornalismo independente no YouTube, ativem o sininho para receber notificações e até o próximo vídeo. Kim, valeu. Obrigado, Felipe. Até mais. Tchau.